Boa noite, a paz do Senhor para todos os ouvintes da Santa e Gloriosa Palavra de Deus. Me chamo Pastor Alexandre Gonçalves, diretamente do estado de Fortaleza. Estarei agora trazendo uma pequena reflexão à luz da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 21, no versículo 18. Louvado seja Deus. Entendemos que o Senhor Jesus, ele não somente ensinava com parábolas, mas também com atitudes, com atos de compaixão, de misericórdia, porque o Senhor Jesus, em todo momento da sua vida, aleluia, ele não se manteve, aleluia, prostrado, ele não se manteve estacionado num lugar, ele não se manteve quieto, no sentido de poder fazer alguma coisa por alguém e não fazê-lo. O Senhor Jesus era um homem. Jesus, quando estava conosco na terra, ele ficava inquieto enquanto não fizesse algo que viesse a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus passou 3 anos ensinando seus discípulos acerca, aleluia, do reino de Deus, aleluia, ensinando como era importante o homem viver pela fé, o homem crer que havia, aleluia, sobre eles uma autoridade dada por Deus, aleluia, que ao nome de Jesus, aleluia, os demônios haveriam de ser repreendidos, ao nome de Jesus os enfermos seriam curados, ao nome de Jesus, aleluia, todos os joelhos se dobrariam e reconhecia que só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Interessante, no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 18, eu estarei lendo e estarei, aleluia, narrando essa história de uma forma clara, concisa e objetiva, para que nós venhamos compreender e entender o propósito desse texto, aleluia, está escrito aqui nas Escrituras. Aparentemente existem alguns textos que são de difícil compreensão, aleluia, porque é necessário nós meditarmos, nós confiarmos e acreditarmos nas suas santas palavras que são verdadeiras. Louvado seja Deus. O livro que se encontra no livro de Mateus 21, no versículo 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, aleluia, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo, se não tiverdes fé, de não duvidardes, não só falareis o que foi feito à figueira, mas até esse monte disseste: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, aleluia, como narra nas Escrituras, nesse livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18, de que de manhã o Senhor estava voltando da cidade, ele teve fome. E ele vem procurar fruto numa árvore, numa figueira. Aleluia. E quando ele olha para aquela figueira, ele percebe que aquela figueira, ela não estava dando fruto. Aquela figueira, ela não tinha nenhum fruto comestível que pudesse saciar sua fome. E a ira do Senhor, ela se acendeu, de modo que ele olhou para aquela figueira e disse: Olha, o tempo para nascer, aleluia, o teu fruto já foi dado, porém, o fruto não veio. E nesse momento a qual o Criador de todas as coisas, o Senhor de todos os senhores, em sua forma humana teve fome, essa figueira, a qual poderia produzir esse fruto para poder saciar a fome do meu Senhor, aleluia, ela não produziu o determinado fruto. E o Senhor traz uma palavra de juízo para aquela figueira,
dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Aleluia, louvado seja Deus. Eu entendo que o Senhor, aleluia, Ele requer que cada um de nós venhamos produzir frutos. Da mesma maneira que o Senhor nos ama, aleluia, de uma forma incondicional, aleluia, e não levando o tempo da ignorância, não levando o tempo a qual o homem está distante de Deus, mas Ele chamou os homens ao arrependimento. E uma vez que, e quando nós entramos no, aleluia, pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da consciência, pelo caminho da santidade, pelo caminho, aleluia, das escrituras, nós podemos observar que se faz necessário que nós vamos crescer, aleluia, em estatura, aleluia, em conhecimento e em sabedoria diante do nosso Senhor. Aleluia. Deus, Ele dá oportunidade para todos conhecerem, para que todos venham avançar e prosseguir e poder dar os frutos que são necessários. Jesus disse que a árvore boa, ela dá bom fruto, e a árvore má, ela produz mau fruto. E a Bíblia fala que não se pode colher, aleluia, figos, aleluia, de uma árvore de espinhos, espinhosa, e não se coloca, e não se cria, e não se produz coisas ruins, aleluia, não nasce de coisas boas. Jesus, ele sempre é enfático nos seus ensinos, nos orientando, nos direcionando, para que nós venhamos entender, aleluia, a necessidade de produzir frutos para Ele. Aleluia. Nós vemos pessoas dentro da casa do Senhor que teve um grande ministério, uma grandiosa obra, que outrora faziam coisas maravilhosas diante do nosso Senhor. Cantavam, pregavam, anunciavam a palavra, evangelizavam. Aleluia, subiam aos montes, acordavam pelas madrugadas, buscavam ao Senhor intensamente. Aleluia, mas o tempo foi passando e essa pessoa foi se acomodando, ela foi esfriando, ela foi se entregando ao comodismo, foi deixando que o diabo entrasse na sua mente, no seu coração. Aleluia, colocando uma frieza espiritual muito grande, se tornando uma pessoa religiosa, ou até mesmo distante da religião. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele quis ensinar para os seus discípulos, aleluia, que o poder da fé é a coisa mais importante e mais poderosa que existe, aleluia, nesse mundo. Porque pela palavra Ele fez com que aquela figueira, ela viesse, aleluia, a secar imediatamente. Aleluia, Deus não trouxe um juízo sobre um ser humano naquele momento. Jesus não estava naquele momento, aleluia, na terra, ele não estava como juiz, mas estava como cordeiro, para trazer salvação ao homem, para trazer os homens ao arrependimento, para conduzir os homens para a verdadeira santidade do Senhor, para ensinar o caminho da salvação. Aleluia. Mas Deus fez uma demonstração de juízo junto a uma figueira, aleluia, que era para estar dando fruto, porém não tinha fruto naquela figueira. Jesus, ele teve fome física, mas Jesus, ele se alimenta da fé. Jesus se agrada da pessoa que faz a sua obra. Jesus se agrada daquela pessoa que se dispõe a renunciar às coisas que pertencem ao mundo para trilhar o caminho da santidade, aleluia, e o caminho da salvação. Jesus aborrece aqueles que renunciam à sua palavra, aqueles que desprezam o ensino, aqueles que desprezam o bom conselho, aqueles que desprezam, aleluia, aleluia, a reverência para com o nosso Deus. Louvado seja Deus. Os apóstolos foram agraciados por andar 3 anos com o nosso Mestre, aleluia, e aprendendo e observando, aleluia, dormindo e acordando, ouvindo do Senhor dos Senhores as maravilhas, dos seus lábios saíram as palavras de bênção, ensinamentos bem profundos, a qual os discípulos às vezes não entendiam logo de imediato, mas eles em secreto, aleluia, Jesus ele ensinava, doutrinava, aleluia, e ensinava a necessidade, aleluia, do homem entender o propósito de cada um deles.
Jesus ensinou os apóstolos para que os apóstolos viessem à base da igreja do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, aleluia, diremos ao monte, aleluia, para que ele erga-te e lance-se ao mar, e assim será feito. Jesus, ele mostrou que era possível através da fé. Ele não precisava ser uma fé tão grande, porque ele diz, aleluia, que a fé deveria ser como se um grão de mostarda. Sabemos que o grão de mostarda é uma semente pequena, não é a mais pequena do mundo, mas é muito pequena mesmo. Mas quando ela cresce, ela se torna uma grandiosa árvore. Aleluia, ela se torna uma árvore tão grande, de modo que ela venha a se sobrepor demais, ainda mais às árvores. Aleluia. E a tua fé pode ser pequena, mas ela pode se tornar grande. Ela pode se tornar grande para fazer grandes maravilhas. A tua fé, se for aplicada no Senhor Jesus e em suas promessas, grandes coisas o Senhor realizará através da sua vida. Creia no poder de Deus. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia que o Senhor Jesus é poderoso para transformá-lo e mudar a sua sorte. Talvez você está desempregado e Deus quer abrir porta de emprego para a sua vida. Talvez você está enfermo e Deus quer curar a sua enfermidade. Talvez você está, aleluia, preso por vícios de bebida, de cigarro, talvez da cocaína, talvez do crack. Talvez você esteja, aleluia, vivendo um momento de solidão. Talvez você esteja vivendo um momento, aleluia, a qual você não se sente totalmente desprezado. Você se sente, aleluia, uma pessoa que não tem valor algum. Eu quero dizer que Jesus te ama e tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Louvado seja Deus. Nesta palavra, o Senhor Jesus, ele nos ensina que a fé, ela é algo que pode mudar a história de uma vida, de uma família, de uma nação. Aleluia, pode mudar a história, aleluia, a qual está vivenciando. Aleluia, talvez você nesta noite. Aleluia. Eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei a situação que está ocorrendo. Eu não sei quais são as dificuldades que você está cirandando. Eu não sei o gigante a qual tem se apresentado perante você. Talvez você tenha desejo até mesmo de se matar, tirar sua própria vida. Eu quero te dizer que Jesus, ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele quer transformar. Jesus quer te dar um casamento. Jesus quer te dar uma casa. Jesus quer te dar a paz. Jesus quer te dar um ministério. Jesus quer fazer de você um profeta. Jesus quer fazer de você um pastor. Jesus quer fazer de você uma levita. Jesus quer fazer de você um líder de mocidade. Jesus quer fazer de você uma dirigente de oração. Jesus quer fazer de você uma diaconisa, um diácono, um presbítero. Mas para que isso venha acontecer, necessário é que você venha usar a sua fé. A fé, ela vai te motivar, aleluia, a caminhar e avançar e a marchar. A ordem do Senhor para nossas vidas é marcha. Marchar, aleluia, não é simplesmente andar. Marchar é você ter um passo, aleluia, aleluia, em sincronia, de modo que ele não é mudado, essa marcha. Enquanto o general não fala para parar, ele continua. E o general dos exércitos, ele manda a todos nós marcharmos, a todos nós caminharmos e avançarmos e prosseguirmos, aleluia, para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação, que é a salvação das nossas almas. O Senhor Jesus nos ama, um amor tão grande, tão imenso, a qual você não entende. Nem a largura, nem a altura, nem a profundidade pode compreender o amor de Deus para conosco. Jesus nos escolheu para fazer a diferença. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, nesta noite, está visitando a sua casa, está visitando o seu lar, está visitando a sua saúde, está visitando a sua família e te dando um grande livramento e uma grande libertação. Creia no poder de Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.